mundo ali já pode começar a assinar. Eu vou entrar no celular também, para continuar aceitando os colegas, que aí fica mais fácil. Tá todo mundo bem, gente? Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Bom? Então tá bom demais. Era bom todo mundo abrir o vídeo um pouquinho, né, pra gente conversar. Vocês viram que tem a aula no portal e tem o cronograma. Qualquer dúvida pode colocar lá no grupo que a gente conversa sobre isso, tá? Vamos lá, né? Sobre a aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o que era esse sistema de saúde, o que seria a nossa proposta de aula. Agora a gente está... Deixa eu entrar aqui de novo. Vocês estão vendo meu slide? Estão vendo, pessoal? Para mim não apareceu, não. Vou colocar agora, peraí. Ainda não. Beleza. Professor, o senhor vai passar uma lista ou só pode botar o nosso nome só aí? Só botar o lado ali, que já é a lista. Coloca o seu nome, PAN, que essa lista joga lá no meu sistema. Ok? Tá ok, beleza. Beleza. Pessoal, então vamos começar aqui um pouquinho, falar um pouquinho sobre o SUS. A aula de hoje é sobre o processo de saúde e doença. Eu vou precisar que vocês falem um pouco para a gente entender esse processo. Então, eu vou dar uma pausa nesse slide para a gente começar a conversar sobre a proposta. Então, esse slide começo aqui, ele fala que a doença não pode ser compreendida por meio das medições fisiopatológicas apenas, né? Pois quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, os valores, sentimentos expressos pelo seu corpo subjetivo que adoece. E logo embaixo, a mesma imagem, mas com um texto diferente, agora falando da saúde, né? A saúde é silenciosa, geralmente não a percebemos em sua plenitude. Na maior parte das vezes, apenas identificamos quando adoecemos. É uma experiência de vida, vivenciando no âmago do corpo individual. Ouvir o próprio corpo é uma boa estratégia para assegurar a saúde com qualidade, pois não existe um limite preciso entre saúde e doença, mas uma relação de reciprocidade entre ambas, entre a normalidade e a patologia, no qual os mesmos fatores que permitem ao homem viver, alimenta, água, clima, habitação, trabalho, relações familiares e sociais, podem causar doenças, né? E a partir dessa reflexão é que a gente começa a pensar nesse conceito ampliado do que é saúde, do que é doença. Alguém tem alguma coisa a falar sobre o conceito de saúde e doença? Pode pegar o áudio e falar, gente. Saúde é bem-estar físico, mental? Isso. É o conceito ampliado que a gente discutiu na aula passada. Muito bem, Anderson. Agora eu te faço uma outra pergunta. Como você experiencia a sua saúde? Como você sabe que você não está doente? Eu acredito porque eu estou bem fisicamente, psicologicamente, mais ou menos isso. Mas tem alguma coisa que você fala assim, não, hoje eu estou bem. Estou saudável. Hoje eu estou bem? O que você pensa? Alguma O que está coisa acontecendo com você? Não entendi, professor. Eu acho que quando eu Você não sinto acorda de nada manhã e fala assim, hoje eu estou saudável. Ou outro dia você acorda e fala, todo dia eu me tô sinto doente. saudável, né, professor? Todo dia eu me sinto saudável. Aí, isso é Eu uma coisa durmo bem, interessante. me alimento Você já bem parou para pensar? e faço exercício físico. Aí, ó, você já tem uma outra lógica. Você faz atividade física. Gostei da complementação. Você já parou para pensar que tem pessoas que acordam todo dia pensando que estão doentes? Sim, acredito que tem bastante pessoa que pensa assim.
Bacana. É isso que eu quero que vocês entendam, para a gente começar a entender o que é esse processo de saúde e doença. Eu queria agradecer o Anderson por ter compartilhado aqui as ideias. Isso ajuda muito, muito mesmo. Então, para a gente entender que a doença e a saúde é uma experiência sua, o processo saúde e doença, esse processo saúde-doença, ele envolve vários outros processos. Então, você tem uma balança que tem uma sua resistência, que é sua, que é inata, ou a imunidade adquirida, passiva e ativa, que quando você faz atividade física, se alimenta bem, tudo, e até da sua genética, né, que é inata, isso te traz algum conforto, né, te diz que você está saudável. Em contrapartida, a gente tem os desafios da doença, que estão nos nossos ambientes externos, né, alimentação, os processos todos. Esses dois processos, eles interagem de forma a ter um equilíbrio saúde-doença. Nem sempre a população mundial, no mundo, entendeu saúde e doença dessa forma. No processo histórico, na antiguidade, eu acho que você já viu em outra disciplina, mas é importante complementar, que na antiguidade, as religiões politeístas, a saúde era uma dádiva ou um castigo dos deuses. Quando passa logo após para umas regiões monoteístas, né, a responsabilidade era de um único Deus, então existia essa responsabilidade. Apesar que eu falo que existia, nós estamos de frente a algumas mudanças no comportamento da pessoa, que ainda existam pessoas que acreditam piamente que a doença é castigo de Deus, né? Até pouco tempo, agora a gente ouve pessoas falando, não, isso está acontecendo, isso é castigo. Logo depois desse conceito, em 1831 foi feita essa pintura. Eles começam a entender lá no século XVIII que a saúde era através dos miasmas, do ar, dos ventos. Eles acreditam que essa ação mecânica do ar sobre o corpo produziria os adoecimentos. Foi aceita até o século XVIII como um pensamento dominante isso. Ali tem uma imagem, tirei no Wikipédia mesmo, dessa pintura, né, essa obra de arte, que mostra em referência à peste negra, né? Eu falei, não sei se eu falei com vocês na aula passada ou foi com a outra turma, para vocês dar uma olhada naquele mundo misterioso que fala sobre a peste negra. Está na Netflix, é bem bacana para ver. Logo após esse conceito dos miasmas, no século fim do século XIX, eles começam a entender que existia uma causa. E cada doença tinha um agente específico. Então, essa teoria de uma causa, que não era só Deus, começa a ser vencida por esse grupo. E a partir daí foi estabelecer estratégia de prevenção de doenças, como quarentena e controle de animais. Eles começam a entender. E nesses processos, alguns autores, eles nos trazem parâmetros. Eles começam a entender os processos e Guilherme, ele começa a... Caio, você conseguiu entrar? Pessoal que entrou depois, por favor, coloca o nome na lista. É só ir no chat e colocar lá o nome e a turma, por favor, que já vai direto para mim essa lista, beleza? Então, esse autor, ele começa a pensar na relação da pobreza e a desigualdade social como uma forma de adoecimento. A imagem é mais moderna do que o rapaz, né? Então, falam uma coisa certa, Jarbas. Cada vez mesmo menos pobreza, né? Quem está lá em cima acaba não vendo a pobreza de forma correta, como ela realmente é, né? William Farr é um outro pai da epidemiologia, por exemplo. William Farr, ele começa a mostrar, através da evolução das doenças, e ele começa a mostrar as epidemias, que as epidemias, ela tinham um caminho, né? As epidemias, ela tinham um início,
um súbito crescimento do número de casos e depois uma queda. E algumas doenças, elas permaneciam estabelecidas, que a gente chama de endemia, né? Epidemia é quando você tem um número inesperado de casos. Endemia é quando você tem um número que já todos os anos acontecem, com certa frequência e linearidade, né? Algumas doenças acontecem de forma temporal, né? Uma vez por ano, duas vezes por ano, quando chove, como a dengue, que a gente é acostumado, apesar que a dengue tem quase o ano todo, mas ela tem picos, né? São doenças endêmicas, né? Então, esse processo de epidemia, o William Farr é o primeiro a descrever, a analisar o que vocês estão ouvindo tanto, que é as curvas epidêmicas, né? Depois de William Farr, a gente tem o Joe Snow. Joe Snow, não é o Joe Snow do Game of Thrones, não, tá, galera? É o Joe Snow epidemiologista. E aí eu gosto muito do Joe Snow. Joe Snow é fantástico. Joe Snow, ele... Pensa num cara que apanhou da polícia por causa das teorias dele, esse Joe Snow. Quem quiser curiosidade, tem no YouTube um vídeo mostrando a história dele. O Joe Snow, ele começa a entender um processo que estava acontecendo lá no país dele, na Inglaterra. Ele começa a entender que essas pessoas que estavam adoecendo, ela adoecia em certos locais. Então ele cria, aí vocês estão vendo aqui no mapinha, do lado dele tem um mapa, né? Ele começa a pegar as ruas que as pessoas adoeciam, nas ruas que as pessoas adoeciam, e marcava as casas, e o número de pessoas que adoeciam nas casas. Ele começou a observar que existiam algumas características, que eram bem características das pessoas que estavam adoecendo, que era a água de um poço que era bebida. E para provar, ele tenta mostrar de toda forma, e alguém fala, não, mas tem duas pessoas que não moram próximo ao poço, que adoeceram e morreram, né? E era um dos lideranças lá. Ele falou, foi minha mãe, mas eu busco a água do poço, desse poço, para levar para ela. E aí prova que realmente o poço que era a fonte, né? A fonte comum desse surto, né? Dessa epidemia de cólera na época. Eles fecham o poço e o número de casos cai bruscamente. É um fato muito interessante. Você digita Joe Snow, epidemiologia, no YouTube, que você vai achar o filme dele. O filme dele é pequeno, não tem nem 20 minutos. E é bem legal de ver a história do Joe Snow, quanto ele sofreu para mostrar suas teorias. E aí é interessante que essa forma de trabalho de Joe Snow lá em 1800, a gente usa até hoje, tá, gente? Eu trabalho muito com isso, com mapeamento, estratificação. A leishmaniose visceral, a gente trabalha muito com estratificação de casos. Na Covid, agora a gente trabalha menos, porque a gente trabalha mais com o município, né? Mas existe algum grupo que trabalha com a gente, que faz essa estratificação dentro do município, nós do estado acabamos não fazendo, mas na leishmaniose a gente faz muito. Outro fator, outro cara importante, é o Pasteur, né? O Pasteur que descobriu o micro-organismo, aqui ele usa um instrumento e descobre os micro-organismos, e aí muda toda a história, né? É possível entender que a descoberta da bactéria, dos micro-organismos, e depois a descoberta do antibiótico, muda completamente a vida das pessoas e a forma delas adoecerem. E principalmente muda o tamanho das populações, que as populações começam a crescer mais, as pessoas costumam morrer menos, né, por causa do antibiótico, né? E o antibiótico, gente, nos importa bastante, que existe um medo de que os antibióticos comecem a ter uma maior resistência ao antibiótico, né? Está acontecendo já, tuberculose, por exemplo. E a gente não consegue encontrar novos antibióticos. Então, é uma relação importante. Então, já na segunda metade do século XX, a teoria multicausal começa a ganhar espaço. Depois da multicausal, a gente vai trabalhar pouco depois da multicausal dessa teoria, mas existem outras teorias, né, que eles vão chegando para ficar mais forte, a gente vai parar por aqui em termos de histórias. Então, eles chegam à conclusão que a unicausal já não explicava mais as doenças como câncer, transtornos mentais, doenças cardiovasculares. Enquanto isso, a multicausal defendia que as doenças eram causas por diversos fatores que se relacionavam.
Então, aqui eu estou mostrando aqui um ambiente hospedeiro, tem muito a ver com doenças infecto-contagiosas. Então, esse modelo tenta explicar essa tríade aí da doença infecciosa, né? Como os costumes, os hábitos, eles interferiam na forma de adoecimento das pessoas, né? E a gente chega na atualidade, pensando nessas teorias todas, como é que a gente chega como estamos hoje. Então, a gente sai de uma mudança total da forma de adoecimento. Enquanto a gente tinha aqui Pasteur, Joe Snow, William Farr, nessa época, cólera, um mundo de doenças infecto-contagiosas, as populações elas começam a mudar a forma de adoecer. Principalmente no último século, depois de 1950, os últimos 50 anos, 70 anos, a gente experiencia uma nova forma de viver, né? As pessoas mudam completamente. E aí acontece uma coisa que está acontecendo no Brasil hoje. Nos últimos 30 anos, a gente passou por diversas mudanças, entre elas que a gente chama de transições. A transição demográfica, que a gente vai falar um pouquinho hoje, a transição epidemiológica e a transição nutricional. A gente consegue perceber também como as pessoas modificaram a forma com que elas se alimentam, né? E aí é o que a gente chama de tripla carga de doenças, né? Essas três cargas que acometem as pessoas. E as transições, elas mudam a forma como as pessoas adoecem por causa das transições, e as transições causam as formas de adoecimento. A primeira dela é a transição demográfica, e para falar de transição demográfica, eu gosto de falar desse cara, que é o Malthus, né, o Thomas Malthus, ele da teoria malthusiana, e ele entendia na época, né, na época de 1830, que a produção de alimentos, a natureza, o crescimento da população geraria uma catástrofe. Claro que é uma previsão que não aconteceu da forma como ele pensava, mas, de certo modo, a coisa está andando dessa forma. Então, a primeira coisa que ele entendia é que a população crescia de forma geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, e a produção de alimentos produzia de forma aritmética, 2, 4, 6, 8, 10. Então, a partir desse pensamento, a gente vê que a coisa não aconteceu tão bem como ele imaginava, porque o ser humano conseguiu melhorar muito a efetividade e eficiência na produção de seus alimentos, né? Como é marcante isso, como é interessante isso, como as pessoas conseguiram produzir mais alimentos de forma mais eficiente, principalmente nos últimos anos da criação de agrotóxicos, alimentos transgênicos, e aí a gente consegue uma produção, tem muitos problemas no uso de agrotóxico, tá, gente? Não é só bênção nisso, não é a discussão da aula de hoje, a gente vai ter um momento para discutir isso, mas podemos negar que melhorou o número de alimentos, né? Aumentou a produção de alimentos. Então, a teoria do malthusiana, de certo modo, o caos não entrou, apesar que existe sim um caos, né? Mas não tanto quanto ele, mas realmente a população continua a crescer, né? Mesmo com a mudança, eu vou mostrar aqui um pouquinho da população, né? A forma de ter filhos, mas a população, por exemplo, em 1990, o mundo tinha 5,3 bilhões de pessoas, tá? Hoje, somos 7,8 bilhões de pessoas. E se pensar que 1 bilhão e 200 milhões de pessoas estão só na China, né? Você pega mais 1 bilhão na Índia, a população está muito concentrada naquele local, né? E aí você vai ter uma previsão de um crescimento da população até 2050, que é 9,8 bilhões. Se a gente tiver essa discussão de crescimento da economia, do PIB, é também importante nisso, porque se você tem uma população que cresce, você tem que ter um crescimento econômico para gerar renda, emprego para essas pessoas, né? É uma lógica bem interessante de se notar, e a gente ouve falar, não relaciona uma coisa com a outra, né? Então, esse crescimento da população é importante, apesar que a gente já tem uma mudança
nessa estrutura, né? Do lado a gente tem a família lá nos anos 50, né? Eu digitei no Google para tirar essa família, literalmente. Família dos anos 50, tá, gente? E a gente vê aí quantas crianças tem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 pessoas, pai e mãe, então 25 filhos, né? Isso acontecia. E agora as famílias estão bem mais curtas, né? Um filho, 2 filhos. E a família também não é aquele mesmo conceito de família, né? Pai e mãe, a gente tem hoje mãe e mãe sozinha, pai sozinho, criando filho, pai e mãe sem filhos, casais hetero, homo, de várias formas, sem filhos, com filhos, né? Isso tudo são conceitos que mudam, e a família mudam, e essa mudança na família vai, de certa forma, desacelerar. Eu acho que a gente não chega a 9,8 bilhões de pessoas em 2050, a gente chega no número próximo a isso, porque ainda tem populações que têm muitos filhos caminhando. E aí eu falei que a gente ia falar de transição, né? E acabei demorando para falar da transição, né? E aí a gente tem esse cenário de transição demográfica. O que seria essa transição demográfica, né? A transição demográfica nada mais é do que o perfil da população, ele muda completamente. Então, você tinha que... Ô, Lucas, seja bem-vindo, meu filho. Assina a lista aí, só colocar no chat. E todos os outros que entraram depois que eu falei também. A transição demográfica, ela muda muito o perfil que a gente chama de pirâmide etária. Quando você para analisar essa pirâmide, você consegue ver bem isso, né? Que em 1970 a gente tinha uma base muito sólida, né? A gente tinha aí 42% da população entre 0 e 14 anos. 54% da população entre 15 e 64 anos. E apenas 3,7% acima de 65 anos. Né? Hoje não, né? Em 2010, a gente tem aí 25% da população de 0 a 14 anos, então você vê que cai de 42 para 25. Você tem uma redução também nessa população economicamente ativa, né, de 15 a 64 anos, né? Ela sai de 54%, ela vai para 67% da população, ela aumenta bastante, né? É como se a população de infantil crescesse, né? E aí a gente tem a população de idosos que sai de 3,7 para 6,9, né? Essa pirâmide etária, ela tá meio que barrigudinha, né? Tá quase que uma palavra que eu poderia dizer isso aí, gente. Um tonel, né? Um tonel etário, né? Não tá bem uma pirâmide. E a transição demográfica, ela acontece de formas diferentes pelo Brasil, né? Então a gente consegue ver que no norte tem uma forma diferente, menos barril, né? Do que no sul. Licença, eu vou espirrar. Desculpa aí, gente. Saúde. Obrigado. Pessoal, então a gente tem aqui no Rio Grande do Sul a transição mais rápida. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, tem uma autora que chama Lebrão, eu quero que vocês tenham um tempo para ler. Vou colocar um textinho dela lá no portal. A Lebrão, ela traz uma informação muito bacana. Bacana, assim, né? É uma informação relevante. Não chega a ser informação boa, né? Ela mostra, a Lebrão mostra que o Brasil, a América Latina como um todo, principalmente o Brasil, Caribe e alguns países da África, experimentaram essa transição de forma muito diferente de alguns países da Europa, da América do Norte, né, como Estados Unidos, Canadá e Japão. Essa transição foi muito rápida. Então a gente tem o número de filhos por mulher, há 20, 30 anos atrás, eram 6 filhos para cada mulher, né, em idade sexualmente ativa, enquanto hoje a gente não chega a 2, né, 1,8 filhos para cada mulher. Então, esse dado, ele faz com que a população envelheça. Não somente a população envelheceu, né? A população ficou mais longeva, né? Cresceu, as pessoas estão vivendo mais, com certeza, né? As pessoas estão chegando a 80, 90 anos, né? De forma muito clara. Porém, essa
transição fez com que as pessoas fizessem o quê? Elas envelhecessem e, ao mesmo tempo, o número de nascimentos cair. Então, como o número de nascimentos caiu muito, muito rápido, você sai de 6 filhos para menos de 2 em menos de 30 anos, essa velocidade dessa mudança fez com que mudasse toda a forma da estrutura etária e tem muitos problemas, né? E nós, profissionais de saúde, inclusive profissionais de educação física, né, que são profissionais de saúde, eles têm que entender que nosso mercado também mudou, né? A gente hoje tem uma população adulta, mas daqui a 10 anos pode ter uma população idosa cada vez maior. Então, cada vez um mercado diferente, né? Para a gente lidar. E aí, a gente sempre conversa isso com a Rosa, né? Não tem uma academia especializada de idosos, existe aqui em Valadares. Se tem, são poucas e pouco conhecidas, né? Eu conheço um enfermeiro que ele montou a creche do idoso. Muito bacana o trabalho dele. Ele recebe o idoso durante o dia, né? A pessoa deixa lá de manhã, o pai, a mãe, deixa o pai e a mãe lá, para fazer várias atividades, e 5 horas da tarde você busca, né? Um aposentado que está em casa, parado, né? Então, isso é bem bacana, bem interessante de trabalhar e de repensar. Então, além dessa transição demográfica que a gente falou, a gente tem a chamada transição epidemiológica, e eu quero que vocês façam uma pausa para dar uma pensada, né, e avaliem. O que é essa transição epidemiológica? A transição epidemiológica está intimamente ligada a isso aqui. Intimamente ligada a isso. Enquanto a gente tinha, antes, muitas pessoas morrendo de doenças infecto-contagiosas, atualmente, esse cenário muda. Esse cenário muda por quê? O cenário muda porque é puxado pela mudança da alimentação das pessoas, mudança na faixa etária das pessoas, né? Uma transição demográfica, mudança na forma de trabalho das pessoas. Então, aquilo que a gente já discutia aqui atrás, lá atrás, idade, sexo, ambiente, costumes, hábitos, interfere, e agora isso fica muito mais forte. Muito mais forte. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, esse gráfico ele traz a evolução do sobrepeso e da obesidade no Brasil. Então, vamos pegar aqui no homens. Homens com sobrepeso. Homens com sobrepeso, aí você tem aqui esse verde aí é meio neon, né? Um verde neon, que é o mais próximo da gente, 2008, 2009. Homens acima de 20 anos com sobrepeso bate 50% da população nessa variação do IBGE. Já em 1979 representava 29,9%. Em 1974 e 1975, nessa variação dessa época, a gente tinha 18,5% da população acima de 20 anos com sobrepeso. Em relação ao homem obeso, a mudança é menor, né? O número é menor, mas ele é bem importante, e aí o que me marca, o que me mostra interessantemente aqui, é 5 a 9 anos, né? Reparem que 5 a 9 anos, a obesidade em homens, né, em crianças do sexo masculino, é absurda, né? Ele sai de 2,4, passa para 3,1 da 89, ele chega a 16,6%. Olha o nicho de mercado aí, gente, aparecendo na cara de vocês. Quando a gente olha mulheres obesas também, o número é menos assustador, né, entre 5 a 9 anos, mas ele é importante, né, chega a 11,8%. Então, a gente vê que essas crianças de 5 a 9 anos em 2009, hoje, eles estão há quantos anos? Próximo de 20 anos, né? 21 anos. Então, eles já estão aqui nessa população. Provavelmente, esse número está chegando à obesidade a 40%, né? É um dado muito preocupante e, ao mesmo tempo, é um dado que me faz pensar, né? Da mesma forma, a gente vê mulheres com sobrepeso, que chega a 48% no acima de 20 anos, e mulheres obesas, chega a 16,9%. A gente vê que é um número maior de homens obesos, né? O sobrepeso é um fator importante para mulheres, mas para a obesidade também é importante, né? A obesidade em mulheres acima de 20 anos é maior do que a de homens, né?
Então, a gente vê também fatores genéticos que influenciam nisso, né? Fatores hormonais que interferem em toda essa lógica. É um nicho de mercado que eu vejo alguns colegas de vocês trabalhando já, profissionais de educação física trabalhando especificamente com mulheres, né? Eu destaco que a Lorena Bernardes está fazendo um trabalho brilhante com avaliação periódica de mulheres em casa, né? Trabalho bem bacana. Voltando à transição demográfica, epidemiológica, a gente vinha conversando. Esse gráfico vem de 1930 a 2000, tá? Então, aqui é morte, é causa-morte, em percentual, de doenças infecciosas parasitárias, doença do aparelho circulatório, causas externas e neoplasias, o câncer. Ok? Então, vamos lá. Observe o vermelhinho, que é a doença infecciosa. Ela já representava 45%, pouco mais de 45% das mortes. E em 1930. Em 2000, ela representa menos de 5%. 5%, isso mesmo. Olha de verdinho, aparelho circulatório, já representava aí 13%. Hoje está lá próximo de 35%, né? Um número muito alto, né? Uma estabilização por cima nos anos 2000. Hoje está maior ainda, tá? As causas externas, que envolvem acidentes, envolvem assassinatos, envolvem trânsito, todas essas, arma branca, arma vermelha, arma de fogo, todas essas violências, esses atropelamentos, tudo isso envolve. O crescimento dele é menos robusto, né? Ele sai de 7%, ele termina aí próximo de 10%, né? As causas externas. E o câncer, que estava abaixo de 5%, e hoje está ali próximo de 10% também, né? As causas externas ali por volta de 10%. Então a gente vê como o cenário muda. O cenário dá uma volta de 360 graus, né? Literalmente 360 graus. A gente vê que as pessoas morriam de doenças infecciosas parasitárias, e hoje totalmente diferente. Esse é um quadro de 2017. E aqui é em número absoluto, não é em percentual, nem por 100 mil, tá? Em número absoluto. Então, no Brasil, morreu em 2017 388.268 pessoas de doença cardiovascular. Olha o salto que o câncer dá, né? Próximo das doenças cardiovasculares, 244.969 pessoas morreram com câncer, 84.073 pessoas morreram de infecções diversas pulmonares, desde bacterianas, virais. Demência, 73.419. Doenças respiratórias, 72.746 mil pessoas. Doenças do aparelho digestivo, 72.556. Homicídios, 63.825 pessoas morreram de homicídios. Diabetes matou 56.474 pessoas. Acidente de trânsito matou 46.282 pessoas no ano passado, em 2017. As doenças hepáticas são importantes, envolvem aí, inclusive, pessoas que ainda têm resquício antes da vacina da hepatite B, né? 36.269. As doenças renais, 35.350. Que vocês conseguem parar para avaliar? O coronavírus matou nada, então, não, hein? Oi? O coronavírus não matou nada, então, não, hein? Rapaz, matou demais, velho. Doenças respiratórias totais mataram 72 mil em 2017. Só o Covid matou mais de 100 mil. Ah lá, o cardiovascular aí. Não, cardiovascular é impressionante. Para chamar a atenção para vocês como o cardiovascular ele vem crescendo. Então você vê aqui, ó, circulatório verde sai de 12%, chega a 35%. Hoje ele já deve estar próximo de 50%. A gente só consegue avaliar 2020 lá para o final de 2021, né? Porque o banco do SIM ele tem um delay importante. A gente vai jogar essas doenças respiratórias aqui para cima, ó, próximo de câncer, né? É uma mudança. E aí é interessante avaliar aquilo que eu falei com vocês da mudança de perfil, que aqui, ó, as doenças infecciosas parasitárias que caíram drasticamente,
esse ano provavelmente ele vai dar uma subida. Que as doenças do coronavírus, por exemplo, que é uma doença infecciosa que praticamente não matava, que matou muito esse ano, né? Ela vai ficar entre aí as 3 maiores causas de morte do Brasil. Mas matou igual doença cardiovascular, não tem como. Como está matando, né? E aí, vocês são pessoas, assim, muito importantes nesse momento, de pensar como diminuir essas mortes por doenças cardiovasculares, a não ser por atividade física, alimentação, né, que envolve. E aí, pensando nessa lógica do tanto que cardiovascular mata, né, esse slide é de uma tal de Maria de Fátima, eu peguei ele na íntegra, tá? Por isso que eu tive a importância de falar aqui para vocês. Ele chama de tecnologia para mudança de comportamento. Pensa comigo, ó. Essas doenças, câncer, diabetes, doenças cardíacas, doenças do telencéfalo, né? Doenças renais, doenças mentais e lesões, elas estão intimamente ligadas à sua forma de vida. Ou, se ela tem um cunho genética, ela é influenciada na sua condução, por exemplo, a doença mental, que tem um cunho genético, pode ter algum cunho genético, tem uma relação com a sua forma de ver a vida, de comportamento. Então, uma dieta inadequada, fumo caiu muito, né? O alcoolismo, o uso de drogas, as causas externas, e aí envolve, gente, segurança no trabalho, violência, acidentes, riscos psicossociais, suicídio, né? Muito suicídio. Sexo sem proteção, é impressionante como a sífilis tem bombado de novo. A insustentabilidade ambiental, apesar que a sífilis mata pouco, mas dá muitos danos, principalmente para o afeto. Tratamento descontinuado. Isso aqui é uma área que vocês também têm que trabalhar muito, que são as doenças crônicas. É o cara que não toma remédio todo dia, né? Eu sou um deles. Eu sou ruim de tomar remédio, cara. E eu sou hipertenso. Tem que tomar vergonha na cara. O sedentarismo e a automedicação, que é um problema, né? A automedicação é um problema. Lembra que eu falei com vocês que a tomar antibiótico de forma desproporcional pode virar um problema? Tá aí, ó, só automedicando, tomando amoxicilina rosa. Para a gente entender para onde a gente vai caminhar nessa disciplina, né? A gente tem aqui as doenças crônicas não transmissíveis, que vai ser um dos focos nossos aqui, quando a gente trabalha o modelo de atenção à saúde, a gente vai trabalhar com o modelo de atenção crônicas e os modelos de atenção à saúde agudas, né? E a gente vai trabalhar com vocês mais focado nas condições crônicas, as doenças não transmissíveis. E aí, os determinantes sociais, fatores não modificáveis, como sexo, genética e idade, não tem como fazer. E agora, os fatores de risco modificáveis, alimentação, álcool, inatividade física, a gente pode trabalhar nisso, né? E vocês têm função nisso. Os fatores de risco intermediários, né, hipertensão, dislipidemia, sobrepeso, obesidade, intolerância à glicose. Os desfechos, como doenças coronarianas, doenças cerebrovasculares, as doenças vasculares periféricas, doenças renais crônicas, o diabetes e o câncer, né? Esses desfechos dessa cadeia. Então, vou dar uma pausa aqui para ouvir um pouco de vocês aqui. E aí, até aqui? Vira o panorama? Alguém falou comigo aí? Eu não consegui ver quem é que falou. Até coronavírus matou pouco, mas matou muito, viu? Quem é que falou? Pô, Josué? Sim. Ô, Josué, só que quando você vê o tanto que doença infecciosa parou de matar, você começa a perceber que coronavírus matou muito, né? Não, aquelas verdade. Causas que eu mostrei ali são as 10 principais causas. Uhum. Então matou muito. E nós só temos 4 meses, né? Provavelmente deve chegar a uns 150 mil. Se for olhar... Mas aí é o tanto que vocês conseguem visualizar, o tanto que a doença cardiovascular é importante nesse contexto? Sim, eu consegui entender. É isso que eu quero que vocês entendam. Que a doença cardiovascular, ela é importante e ela nem sempre é dada a atenção necessária. E aí o que eu quero que vocês entendam? Enquanto você entender que um captopril, um medicamento baratinho, 10 centavos o comprimido,
e a pessoa não faz uma atividade física, eu costumo dizer isso, né? O profissional de educação física numa comunidade de 4.000 pessoas, você vai gastar aí, com todos os direitos, aí, 4.000, 4 e pouco por mês, um nutricionista, mais 4.000 por mês, uma equipe aí para você trabalhar doença cardiovascular, com 10 centavos do Captopril, você vai gastar aí uma população de 4.000 habitantes, 25% dela é hipertensa, 1.000 pessoas. Você vai gastar aí, por mês, aí, 8.000, 9.000 reais prefeitura para lidar com essas pessoas, 10.000 reais. Se você não fizer isso, você vai ter um número elevado de pessoas que vão para UTI, por exemplo. E uma diária de UTI não é menos de R$1.000. Então, no mês, se você tiver aí 100 pessoas na TI, você vai gastar quanto de UTI, né? 100 pessoas, R$100.000, né? 100 mil? R$1.000 por dia, né? Se cada um ficar 10 dias, dá 1 milhão, né? Isso, um ano. Então, o custo da prevenção é bem menor que o custo da agudização. A gente vai trabalhar um pouquinho esse conceito, que é o conceito de agudização de problemas crônicos, que é o mais caro. O atendimento a crônico ele é barato. Só que ele tem um problema, galera. Que o problema, a atenção a crônico, ela não é tão vista, né? Então, por exemplo, você sofreu um acidente, foi para o hospital, foi atendido lá, saiu bom do hospital. Ó, que bacana, eu vi o paciente entrou ruim e saiu bom. O hipertenso, ele vai para o hospital, doente, ele fica lá, doente por tempo. Melhora, continua. Oi? A sua apresentação, eu acho. Oi? A transmissão do senhor aí dos slides parou aqui no meu, ó. Não, eu tirei do slide por enquanto. Ah, sim. Eu tirei do slide para a gente conversar. Então, a gente chega nesse ponto, Josué, e todos os colegas aí, vou colocar de novo. A gente chega nesse ponto a lidar com vocês, a interagir com vocês, como nós vamos ser agente transformador dessa prática, né? E o conteúdo da disciplina está muito focado nisso, e eu quero tentar com que vocês discutam. Vocês estão um pouco participativos, né? Eu preciso ouvir de vocês. E aí? Qual é o papel do profissional de educação física nisso? Quais são as vertentes que a gente vai trabalhar? Nós tivemos em saúde pública, falando sobre NASF, anamnese, prescrição de exercícios, né? Prevenção, né? Isso. Como é que vocês fazem isso? Através da atividade física. Boa, Anderson. Agora me fala, que nessa disciplina já vamos dar um pouco o foco. Como vocês vão formular políticas públicas para que o resultado individual ele possa ser coletivo? Então, como eu vou formular uma política que possa fazer com que a minha população adoeça menos? Levantamento epidemiológico? Oi? Levantamento epidemiológico, primeiro? Pô, gostei. Ô Danilo, muito boa. Você mandou muito bem. O levantamento epidemiológico, ele tem uma função importante nesse momento, que é você atravessar a rua sabendo que carro que pode atropelar. Isso é uma coisa que a gente não faz muito na nossa vida. É importante fazer. Eu vou assistir, fazer uma pesquisa. Tipo assim, eu penso assim, eu vou, por exemplo, vou lá no Conjunto CI, eu faço junto com o NASF de lá, se tiver o NASF lá, qual que é a doença que tem mais ocorrência lá. Aí eu faço uma estratégia voltada para aquela doença, para diminuir isso lá primeiro, para acabar o problema maior primeiro. Isso. E aí não adianta eu pensar em fazer uma avaliação de uma doença que é maior no CIR e trabalhar ela no São Pedro. Porque eu estou fugindo da eficiência. E a epidemiologia tem muito essa função, né? Os agentes de saúde, é bem bacana essa fala. Quem foi que falou aqui? Ô Zé, é bacana essa coisa do agente de saúde. Porque o agente de saúde, ele é um cara sem formação superior, concorda comigo?
Agora, quem treina o agente de saúde? Só o enfermeiro? E o profissional de educação física? Quais orientações que o profissional de educação física pode trazer para o agente de saúde para colaborar, né? Como eu vou estimular esse agente de saúde a colaborar com as ações de promoção e proteção à saúde? É bem importante esse treinamento. Com a prefeitura, na verdade, quando você está em políticas públicas, você é a prefeitura, né, Carlos? Agora eu gostei da parceria, né? A prefeitura pode fazer parcerias na comunidade, né? Você como profissional, você como formulando as políticas públicas, como vai se dar isso é que é o grande pulo do gato. Como fazer as parcerias institucionais caminharem, né? Isso é uma coisa importante de se avaliar, Carlos. Quem mais? Professor, mostrar também que o exercício físico é um investimento a longo prazo, né? Que você pode economizar lá na frente em questão de remédios, tratamentos, porque a população vai estar mais saudável. Exatamente, Pedro. Aí a UTI que mostra, né? Um dia de UTI, R$1.000. Um paciente na UTI por 4 dias paga o profissional de educação física na comunidade. É um dado importante, né? Só que, pessoal, isso é muito interessante. Por mais que isso seja importante, os investimentos de atenção primária são cada vez menores, né? As pessoas ainda estão focadas ainda no tratamento hospitalar, porque dá mais voto também, né? Dá mais voto. Eu vou mostrar para vocês em umas próximas aulas como é que está as configurações dos hospitais na região, né? Ainda existe uma concentração muito grande de hospitais. E hospitais que são gastos altos e atende pouco, né? Você precisa, para manter um hospital, uma taxa de ocupação próxima a 100%. Se você não tiver isso, não adianta, você não vai caminhar, né? Mais alguém quer complementar? Olhando aqui no celular a carinha de vocês. Pessoal, uma outra observação. José, a Secretaria de Saúde é falha quanto à junção da de saúde com a educação física. Então é um motivo político. É interessante sua observação, porque a gente vê pouco isso. A gente não vê essa associação. E o agente de saúde, ele acaba sendo transformado num agente de político, né? Algumas cidades ainda não fizeram concurso. Então ainda é o vereador que fala tal unidade de saúde vai contratar tal agente de saúde, né? Qual o parâmetro? De voto para ele, né? Realmente complica todo o processo. Então, continuando aqui, a gente tem esses fatores e a gente vai trabalhar na formulação de políticas públicas pensando nos níveis de prevenção. Então, a gente tem o nível de prevenção primária, que envolve aí a promoção da saúde, a proteção específica, prevenção secundária e prevenção terciária. Vou explicar cada um para vocês. A prevenção primária é muito com a promoção da saúde, e aí tanto a vacina, né, que é uma proteção específica, quanto a atividade física, a atividade física ela pode ser primária, secundária e até terciária, tá? Mas a atividade física é de promoção da saúde primária. Na prevenção secundária, por isso que eu falo que a atividade física também é secundária. Ela entra no diagnóstico e tratamento precoce, limitação da invalidez. Então, por exemplo, um cara que teve acidente, fazer uma atividade física de fortalecimento, ele acaba sendo uma prevenção secundária. Engloba estratégias populacionais de detecção precoce de doenças, rastreamento de câncer, também completa a ação de indivíduos doentes ou acidentados com diagnóstico confirmado. Então, por exemplo, um cara que já é hipertenso, que faz atividade física, é prevenção secundária para ele, né? É prevenção de um infarto agudo do miocárdio. E aí, aqui a coisa do rastreamento de câncer uterino, eu fazer esse próximo slide, eu volto lá depois de novo. A gente começa a discutir também o exagero dessa coisa tecnológica dura, né, que é os equipamentos, né? Será que todos os rastreamentos são necessários? Será que a clínica não é importante? Então, será que a gente precisa só de equipamentos para avaliação dos profissionais, da população, né? Essa é uma discussão que a gente tem feito nesse tipo de prevenção, né? Também a prevenção terciária, que é a reabilitação, então, com de cuidar dos sujeitos com sequelas de doenças e acidentes, visão da recuperação e manutenção do equilíbrio, e que ele não piore, né? Então, isso que é o nível de atenção terciária. Então, basicamente,
a aula de agora, desse momento, era esse. Eu quero discutir com vocês o nosso cronograma. Vou parar de apresentar aqui. O cronograma está no portal, vocês viram? Quem abriu o portal? Eu não. Abriu não? No Eu portal abri. tem o cronograma lá já, tá? O Josmar não está tendo acesso. Ainda estou sem portal. Estou sem acesso. A Luciene está sem o portal. Você é egressa, Luciene? Não, eu estou Não? desde o primeiro período. Não. Ué, eu vou conversar lá com... É bom vocês falarem comigo, eu vou conversar lá com o Júnior. Me manda no privado amanhã cedo que eu vou mandar mensagem para ele para a gente tentar resolver essa pendenga de quem está sem portal, tá? Só abrir o cronograma aqui. Vamos lá para o cronograma. Sábado letivo, a gente não tem esse final de semana, que final de semana é 22. 22, a gente não tem sábado letivo. Então, aula remota. Hoje está programado uma atividade no portal. Eu vou colocar esse link desse vídeo, tá, gente? Pra vocês verem as relações de poder, para a gente conversar na semana que vem. A gente começou a discutir o poder nas relações, aula remota, processo histórico, aula remota. No dia 29, a gente tem um sábado letivo, então anotem aí. Juntamente com o sábado letivo, a gente vai discutir o processo de saúde e doença, o que responde ao modelo biomédico. Então, essa aula de hoje, a gente vai discutir um texto que eu vou colocar no portal previamente, para vocês possam discutir comigo. No dia 31/8, tem um outro AECO, a história de Oswaldo Cruz, que é um outro filme, também vou pôr o link, muito bacana de ver o filme. Está no YouTube, muito facinho de ver. E aí a gente começa a trabalhar os princípios do SUS. E a gente tem uma avaliação do dia 15/9, viu, gente? Valendo 15 pontos no portal também. Basicamente é isso. Dia 29/9 a gente tem outra avaliação valendo 15 pontos. São duas avaliações próximas. E no dia 3/10, o último da etapa, um sábado letivo. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Está no portal, né? Quem quer falar mais nada, não, gente? Por enquanto, é tranquilo. Tá tranquilo? Então, basicamente, a aula de hoje acabou rápido. Vocês participaram pouco, acabou muito rápido. Espero que vocês estejam gostando. Eu vou colocar de novo no portal. A participação, ainda tem muitos alunos que não participaram. Eu vou sempre cobrar essa presença, tá, gente? Pego esse texto que está aqui, né, que vocês fizeram a lista de presença, e vou dar lá a presença de todo mundo, né? Então fica bem mais fácil de visualizar isso. Mais alguma coisa, pessoal? Obrigado pela tolerância de vocês até agora. Dá para rever, tá gravado. A primeira aula já está lá no portal, tá? Quem quiser lá ver, tá lá a aula da aula passada. Ok? O slide também. Aí a aula, eu não consigo lançar a aula hoje, porque eu tenho que gravar, eu jogo essa aula para o YouTube e depois eu lanço, né? Então demora um pouquinho, tá bom? Por enquanto é só. Muito obrigado. A aula acabou mais rápido que o planejado. Semana que vem ela vai ser maior, viu, gente? Desculpa aí a velocidade. Não, tranquilo. Tranquilo. Tá bem explicado.